Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de escola sabatina de hoje é as vestes mais caras. Essas vestes aqui que a autora colocou tem a ver com a justiça de Cristo, tem a ver com aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo faz e aquilo que ele concede. Então são três coisas aqui. Ele é, ele faz e ele nos dá. E isso me faz pensar o seguinte: só unicamente com as vestes de Cristo que eu poderei ser aceito, ser recebido, ter de fato as boas-vindas com o Pai. Quando eu falo assim, eu estou dizendo que não tem justiça humana que possa ali trazer alguma recompensa dentro de Deus. Até porque aquilo que a gente se apropria é o que Deus oferece. Né? Tem um texto que fala assim: se sois de Cristo vos revestistes. Então, assim, a veste de Cristo me faz eu realmente pertencer a Ele, viver para Ele. Teve uma lição antiga que nós estudamos que chamava-se Vestes da Graça e fala sobre vários momentos onde a Bíblia menciona sobre a expressão de vestidura. Ela chega a falar as vestes do pródigo, aquele filho pródigo que recebeu aquela roupa. Ela fala também sobre as vestes que Adão usava antes do pecado. Descreve também a veste que José recebeu, e ali tem várias vezes, né? A veste que ele recebeu do pai, a veste que ele recebeu, que ele foi perdida em Potifar, a veste que foi concedida pelo faraó quando ele assume o período de governo. Então, cada veste tem a ver com o caráter de uma situação do momento. E isso me faz pensar o seguinte: a veste nupcial que Cristo quer nos conceder é aquela veste que será definitiva. E isso tem a ver com o que eu acabei de mencionar em relação ao caráter. Se hoje nós buscarmos um caráter promissor diante de Deus, um caráter que de fato seja enobrecedor aos seus olhos, nós teremos esse caráter para todo sempre. A parábola de Jesus nos descreve que quando o caráter ele é formado de acordo com o modelo divino, essa será a única coisa que vamos levar daqui para o céu, e ela prevalecerá para sempre. Quando você olha para você mesmo, o seu caráter, o que tipo de personalidade você daria a um título a alguém como você? Precisamos ser transparentes. Não é só pegar as coisas boas que fazemos ou o lado bom de nossa parte para poder então enobrecer o caráter. Temos que ser de fato verdadeiramente daquele jeito. Não é só um momento onde eu me visto de justiça e agora vou me vestir com imundícia. Lembrando que o próprio Isaías descreve que as nossas justiças, elas são trapo de imundícia, quer dizer, é o resto do trapo, é aquilo que realmente é insignificante. Mas Deus, em sua graça, através de Cristo, nos concedeu vestes nupciais, ou seja, vestes que nos dá a condição de ir ao casamento. E aqui a autora colocou o capítulo 22 de Mateus, onde ele conta uma parábola sobre a vestidura e o grande banquete. É o curioso que Lucas, quando menciona sobre isso, Lucas ele retrata a ocupação de cada um deles, e você pode ver isso no capítulo 14 de Lucas e o verso 7 a 14. Ele fala que um foi comprar comprou uma junta de bois e precisou ver como é que elas se encontravam. O outro tinha se casado e cada um bota uma desculpa. Sabe aquela coisa de que não posso ir por conta disso aqui. Mas se aquilo fosse prioritário, você faria de tudo para estar presente. É aquela frase que nós conhecemos, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E aqui eu entendo que quando aquele senhor, o rei, chama os convidados e eles não querem aceitar, aí ele vai chamar agora todos. Isso tem a ver com o evangelho. O evangelho foi dado especialmente, primeiramente, para os judeus, para que através deles outros fossem alcançados pela graça de Deus. Só que isso não acontece. Aí a salvação vai para os gentios, que nessa parábola ela é descrita com aquelas pessoas que estão na rua, aquelas pessoas que não fazem parte do grupo seleto que foi chamado. Porém, é esse povo de fora que entra, que é bem recebido, que é aceito. E aqueles pelos quais alguns poderiam pensar que deveriam ser os mais galardoados, não reconhecem a bênção que Deus oferece. E quando é convidado e quando entra no banquete, o rei encontra uma pessoa ali que não está trajando a veste nupcial. E ele pergunta: amigo, como é que você entrou aqui tendo veste nupcial, sem ter veste nupcial? Irmãos, olha, a frase que ele chama de amigo nos faz lembrar muito que ele fala com Judas, né? Amigo, a que vieste? Chamou ele de fato de amigo porque essa era a relação que Cristo tinha para com ele, mas não era a relação que Judas tinha para com Cristo.
quando Jesus chega para, quando a parábola que é dita para chamando de amigos, isso demonstra um certo vínculo, uma certa amizade, um certo conhecimento. E o silêncio dele é que nos traz pavor. Porque lembra aquela frase muito conhecida, né? Quem cala, consente. E ele calou, conscientizando de que a situação que ele se encontrava naquele momento era extremamente desfavorável. Ele não queria, na verdade, dar nenhuma justificativa ou explicar a causa. O silêncio dele mostra que ele era culpado. Então, diante dessa situação, precisamos dar o devido valor. As vestes de Cristo, elas não têm preço, elas têm valor. E o valor dela é incalculável. Se disséssemos que ela teria um preço, o preço é X. Mas se você fala que é um valor inestimável, incalculável, aí você já nota que esse valor, ele não tem como ser de fato definido. E o sangue de Cristo, que é um precioso galardão que nos foi concedido, porque ele pagou a morte eterna. O pecado é uma dívida, e Cristo pagou essa dívida para nos dar a sua justiça e nos conceder as vestes que nos dá a condição de sermos aceitos por ele. Irmãos, olha, Adão e Eva, a Bíblia fala que eles não vestiam roupa. É claro que quando Moisés escreve Gênesis, Moisés já escreve na condição de pecado. Aí ele usa a expressão que andavam nus, mas diante deles uma veste de glória o circundava. Tem um texto no Novo Testamento que fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão afastados. Essa veste de glória e luz, História da Redenção em Patriarcas e Profetas descreve que era a mesma vestimenta que os anjos usavam, uma veste de glória que demonstrava relação, intimidade, vínculo com Deus. E quando ele entra no pecado, ele perde esse vínculo, ele perde essa veste, ele perde essa identificação. Peçamos a Deus, irmãos, que diante do pecado que nós nos encontramos, possamos buscar em Cristo o verdadeiro relacionamento e que eu e você andemos de vestiduras brancas diante de Cristo, sejamos puros de coração, puros de mente e puros de caráter. Lembrando que os puros de coração, eles verão a Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe e que eu e você possamos vestir de fato das vestes da justiça dele e o que ele fez por nós e em nós nos conceda a bênção de alcançarmos eterna redenção. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela tua lição, pela mensagem dessa manhã e pela certeza, Senhor, de que nós precisamos nos revestir de Cristo. Levando em consideração que nós não devemos revestir estando com vestes sujas. À luz de Zacarias capítulo 3, nós entendemos que nossas vestes sujas devem ser retiradas e então vesti-la de vestiduras brancas, para que demonstremos assim a pureza de nossa vida por graça de Cristo tão somente. Dá-nos a tua paz e perdão, Senhor. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, a lição 11. Até lá, se Deus quiser. Até logo.